E aí, gente, está começando mais um Conexão Universitária. E se você nunca chegou a se perguntar sobre a história e a realidade do estado do Amazonas, esse episódio é para você. Isso porque vamos trazer o documentário Cotidiano, uma história com pouca atenção e muita riqueza, focada no município do Careiro da Várzea, feita pelos estudantes de jornalismo. Você confere o documentário na íntegra após a abertura. Esse é mais um produto do Conexão Universitária, então fiquem ligados. Careiro da Várzea. O que significa o nome de Careiro da Várzea? Tipo, qual o significado da palavra, na verdade, né? Careiro da Várzea, você sabe sobre a sua história? Certo, eu já tive a oportunidade de estudar e de fazer uma pequena pesquisa sobre... O primeiro ponto que se falava era que lá no início, há muitos anos atrás, lá na entrada, perto da BR, ali da Gutierrez, ali, praia, que havia um cidadão que tinha um flutuante, era um dos poucos aqui, que comercializava de tudo, né? Ele tanto comprava como vendia. Ele comprava produtos regionais e vendia produtos também regionais, industrializados, enfim. Diz que ele cobrava os preços muito exorbitantes, muito altos. E aí foi ficando o Careiro, né? Vou lá no Careiro. Lá no Careiro tem. Ele disse que... E aí ficou, e a região ficou conhecida por esse nome. Essa é uma das explicações. Mas eu creio que a mais aceitável é que diz que era Careiro, vem de Careiró, e Careiró etimologicamente significa caminho de índio. E diz que esse Paraná aí era um caminho feito por várias tribos no passado. Eles se deslocavam, né, tanto subindo ou descendo aí no Paraná. Então há essas duas explicações. Mas, assim, corretamente, certamente não se sabe. Mas tem essas duas explicações. Eu, se tivesse que optar, eu optaria por essa de Careiró, né? Caminho de índio, que aí daí derivou Careiro. Sim, 1975. 75, eu me lembro muito bem que, em virtude, a prefeitura era ali onde é o fórum. Então, naquela época, ainda alagava, sempre alagou. Então, esses prédios que não... As casas eram todas baixas e todas elas iam para o fundo. E a prefeitura ia para o fundo, então ela se tornava inviável para aqueles que estavam administrando na época, se tornava inviável porque não podia construir nada, não podia fazer nada no município, não teria crescimento por conta das enchentes anuais. Então, fizeram um plebiscito, se reuniram e resolveram deslocar a sede do município para Careiro Castanho, terra firme. Levaram para lá e a sede ficou sendo para lá. Nesse percurso, a cidade aqui, a nossa vila, né, como é conhecida, ela ficou sendo gerenciada por um administrador, indicado pelo prefeito do município, que na época era meu sogro, pai do meu marido, o senhor Antônio Diniz de Carvalho. Aí a sede ficou lá, e aqui ficou só a administração. E não era esse tamanho hoje que tem, a cidade cresceu, então ela era só um quadrado, um retângulo lá na frente, vamos dizer, só era aquela parte da frente. Não tinha aquela praça, só tinha uma rua no meio, era grama dos 4 lados que era dividido, era um cruzamento assim. Então ali a gente fazia de lazer, aquelas gramas lá era onde a gente brincava, né? Então, olha o que aconteceu, cara. Aconteceu que houve eleição,
prefeito que deslocou a cidade, a comarca daqui para o Careiro Castanho, foi feito um plebiscito na época, o governador foi Eduardo Braga. Não, Eduardo Braga era deputado federal na época. Junto com a Graça Alencar, fizeram um novo plebiscito, tá? E a população escolheu que voltasse de novo aqui para a sede e lá fosse constituído um novo município, porque lá cresceu. É por isso que ficou 2 Careiros, Careiro da Várzea e Careiro Castanho. É só Careiro lá, tá entendendo? E aí voltou de novo para cá. 86, se eu não estou enganado. Mais ou menos assim, nessa época. A Graça ela foi até 89, 90, 89 teve eleição, 90, foi por aí assim, foi nesses anos aí que voltou de novo aqui a ser considerado cidade do Careiro da Várzea. Volta de novo a ser município de novo o Careiro da Várzea. E a partir daí, a cidade do Careiro da Várzea permanece até hoje. Qual é a principal diferença que o senhor vê assim, no município, do momento que o senhor chegou aqui, porque era um recém-nascido praticamente, para agora, que é um município continua pequeno, mas já teve uma evoluçãozinha. Qual é a principal diferença que o senhor vê assim, da época que o senhor chegou para agora? As diferenças são grandes, especialmente também pela própria evolução da sociedade, né? Quando eu cheguei aqui, o meio de telefonema era um posto da antiga Telamazon, ficava ali no prédio onde era a antiga prefeitura. E a gente ia lá e tinha uma atendente, a gente pedia uma ligação, fazia Manaus, enfim. Aí hoje em dia nós temos o mundo na palma da mão, né? Então a diferença é grande. Em relação à sociedade, cresceu, o município cresceu. Essa área aqui dessa rua, eu fui o segundo morador aqui dessa área toda. O primeiro foi o seu Alcenor, que mora aqui, e nós somos o segundo morador. Depois se expandiu, né? E, enfim, geograficamente o município cresceu, né? A cidade cresceu, a população cresceu. E a oferta de serviços também públicos melhorou, né? Queira ou não. Na época em que eu vim trabalhar aqui como auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, o posto de saúde só funcionava durante o dia, assim de forma bem precária. E hoje em dia funciona 24 horas, nós temos outros órgãos, a polícia, a delegacia de polícia, enfim, a escola passou a ofertar mais vagas, não funcionava à noite, agora funciona, né? Na época que eu estive aqui. Então, de modo geral, a cidade cresceu e aumentaram-se os serviços para a população. Eu até postei outro dia um mapa que eu encontrei na internet de 2004 para agora e mudou assim, cresceu bastante, não muito, né? Não foi absurdo, mas antes você andava na rua, você conhecia a maioria das pessoas. Hoje não, hoje você já, quem é essa família? Então chegou muita gente para morar aqui, muita gente que vem de fora, vem trabalhar. Então eu acho que hoje em dia já não é mais um lugar onde todas as famílias se conhecem, né? Tá chegando muita gente nova aqui. Hoje a diferença é que a cidade aumentou, somos unidos, até a questão social, das ajudas humanitárias. A população do Careiro da Várzea é um povo humano, é um povo muito acolhedor, é um povo que gosta de ajudar as pessoas nas suas necessidades.
Aqui, quando as questões sociais, quando existem casas, problema de pessoas que estão com câncer, doente, ou necessitado, a comunidade se reúne, faz bingo, faz sorteio, faz alguma programação que ajude aquela pessoa a ter condição no seu tratamento, na sobrevivência. Então, nessa questão, a cidade, ela mantém-se unida sempre, sabe? Então, acredito que a diferença é no tamanho populacional, na quantidade. Tá? Na nossa época, acredito que nós tínhamos o quê? Os 5 mil, 10 mil habitantes. Hoje nós somos uma população de 30 mil habitantes. Tá? Concentrada, a maior parte dela na várzea, na área rural. Tá? A minoria na área urbana. Tá? Nós temos urbanizado aqui 5 mil, 6 mil mais ou menos. Já temos uma quantidade muito expressiva de pessoas. E na época não tinha isso, nós não tínhamos isso. Né? Então, a diferença é essa. O aumento, o crescimento populacional. Eu acho que nas cidades pequenas ainda tem assim, muito da fraternidade mesmo, da questão de querer ajudar. Você vê em Manaus, as pessoas se trancam nos seus portões, trancam nos seus cadeados, nas suas grades, e se isolam dos outros. Raramente se tem aquele contato. Aqui, como graças a Deus a criminalidade é zero, as portas estão abertas, os portões, as casas, as pessoas estão na rua. Então todos se conhecem, há aquela interação social na quadra de esporte, os jovens. Nós temos 3 quadras de esporte no município. Tem a praça, que é o centro principal da sociedade, onde tem os lanches, a igreja, as igrejas, enfim. Então, eu acho que isso aí se deve mesmo àquele espírito que ainda tem na cidade pequena, de ajuda, de ser fraterno e de se comover com a dor do outro. E tem essa questão também muito de família aqui, né? Porque aqui se passa uma pessoa, a gente já conhece, aí sabe que ela é parente daquela outra. Às vezes você está conversando num grupo aí, aquele grupo tem primo, tem sogro, então aqui também é muita família, as pessoas se casam muito entre si. Então também tem essa questão familiar, desse vínculo familiar. Além do vínculo de amizade, o vínculo familiar é muito forte. Porque aqui geralmente tem as casas, olha, ali é a casa do fulano, ali é a casa da mãe dele, lá na frente é a casa da tia, ali mora um primo. Então é assim. Então acho que isso se deve a esses fatores aí, né? E na hora do aperto, na hora da dor, da doença, da morte, as pessoas realmente são muito solidárias ainda, né? Aqui se concentra muito no apoio que os órgãos municipais dão, eles prestam bastante assistência, mas também as igrejas, tanto as católicas como as evangélicas, elas também prestam bastante assistência. Então, e os vizinhos e tal, por exemplo, tem uma casa de uma senhora que alaga lá na última rua, que é o Bairro Novo, ela não tinha condições de suspender a casa dela, e ano passado os moradores fizeram um jantar e angariaram fundos para subir a casa dessa senhora, dessa vizinha deles, e eles conseguiram. A casa dela foi erguida e esse ano ela não se alagou. Então, mesmo que às vezes o poder público não presta assistência, mas os vizinhos, o entorno da pessoa, eles fazem isso. Bingos beneficentes, a comunidade se envolve muito para ajudar. Olha, fulano está doente, é uma doença grave, vamos comprar esse bingo, vamos ajudar a pagar o tratamento. Então tem muito isso, esse sentimento aqui de comunidade. O Careiro é um dos municípios mais afetados pela alagação. Provavelmente o Careiro e o Namã acho que são os mais afetados. Como é que é para a população aqui, para a senhora, para falar para todo mundo, mas em coisa geral, assim, como é que a população vive com isso? Um local que todo ano a água dá no peito, mas também todo ano a água dá lá embaixo, você descer uma escadinha nova para chegar lá. Como é que é para a população isso, ou para a senhora também como fazendeira, essa questão da alagação aqui? Caio, a gente não se conforma com essa situação, não. Mas a gente aprende a sobreviver, tá? Porque a bondade de Deus e a misericórdia dele é maravilhosa, meu amor.
porque a gente sobreviver, a água já começou a subir, está subindo 9 milímetros aí, já está disparado. Ano passado nós não tivemos essa seca, ano passado nós tivemos o ano todo de chuva, ano passado não tivemos verão, né? Então, o que é que acontece? A história do município de Careiro da Várzea, 12 meses, 6 meses no seco, 6 meses no fundo. E para nós, que todo ano passamos a cidade toda, só tem 2% do Careiro da Várzea que não alaga, que é a parte da terra firme, que é o distrito de Altaz Mirim. 98% do Careiro da Várzea vai para o fundo, né? A maioria das casas aqui, elas foram levantadas e erguidas de acordo com a última alagação, com a maior que teve, com a histórica, né, do ano retrasado. Mas ainda temos algumas casas que ficam água na janela, que não conseguiram levantar todas ainda. Então, com respeito a essa situação, a população no período da alagação é o período que a população mais recebe benefício. Mais recebe benefício. Mexe com o pecuarista, que é o meu caso, mexe com o agricultor, que é o caso de quem produz. Mas em contrapartida, nesse período ele recebe seguro-defeso, nesse período ele recebe rancho, nesse período ele recebe recurso do governo do estado, liberação de programas emergenciais. Então, nesse período é um período assim que circula muito mais dinheiro ainda do que no período da seca. Eu também não posso olhar só para a minha realidade. Quem mora aqui na sede do município, logicamente vive numa realidade mais confortável no sentido que a gente é funcionário, a maioria, né? Ou então tem como continuar ganhando mesmo na época de enchente. Quem mora no interior às vezes é agricultor, enfim, mas se está aqui já tem o agricultor que se alaga, ele já tem como pelo menos ter o mínimo preparo, suspender, porque a água ela vem avisando, estou chegando, não é assim como se chegasse de uma vez. Mas tirando isso é muito bom. Eu até falei uma vez em um vídeo, pode ir no interior, em qualquer lugar aqui na cidade mesmo, e pergunte se da pessoa que mora aqui, se ela tem vontade de ir embora. Claro que muitos jovens, né, hoje em dia querem ir embora até por causa da escassez de emprego, mas assim, quem é mais antigo não troca isso aqui por nada. Qual é a principal riqueza do povo careirense e do Careiro em si? Eu creio que a maior riqueza, eu acho que é justamente esse espírito de solidariedade. É claro que picuinhas sempre tem, fofocas, como é uma cidade pequena, fofocas, essas coisas tem, como sempre tem em todo lugar. Mas eu creio que a riqueza mesmo é justamente essa questão da solidariedade. Na época das festas da igreja, a festa padroeira, que ocorre em agosto, as pessoas se cotizam, as pessoas tiram do bolso, elas fazem, elas levam para a igreja e à noite ainda compram a própria comida que ela levou, à noite ela vai comprar para ajudar a igreja. E as pessoas ajudam, fazem um arroz, doam uma carne, faz isso, aquilo, vão lá, assar o churrasco. Então, é assim, um espírito de ajuda, de solidariedade. Então, eu creio que a maior riqueza do povo é justamente essa questão da solidariedade, do espírito de partilha, da comunhão e da amizade mesmo, daquele vínculo de amizade, de fraternidade. Eu creio que essa é a maior riqueza, porque o material em si, aqui raro você não vê ninguém passando fome, como você falou. Aqui não. Aqui ninguém passa fome mesmo, como acontece em Manaus. E tem gente que tem condições melhores também. Mas a riqueza mesmo em si, essa riqueza aí é abstrata, né? Essa riqueza. Por esse sentimento de comunidade, de você saber quem você é naquele lugar, você ter voz, você ter vez, e você conhecer as pessoas e você principalmente viver em segurança. Eu acho que um lugar muito seguro, até porque no caso dessa parte do município é uma ilha, né? Então é muito difícil chegar a violência aqui por causa que nós estamos cercados por água. Não que não chegue, né? Mas é mais difícil e as pessoas gostam disso, da segurança. E como eu já falei, né, tem a facilidade. Manaus é Nova Lima. Pra mim é a minha terra prometida, é um jardim do Éden, é um local assim que
eu sinto que eu sou alguém aqui, sabe? Eu tenho vez nesse lugar, as pessoas me conhecem, eu posso fazer a diferença aqui. Coisa que não aconteceria se eu me mudasse para outro local. Então, eu acho que as pessoas gostam daqui por causa disso, porque elas, por ser um local pequeno, elas se sentem numa grande família. Então, numa família todo mundo pode falar, todo mundo pode opinar. É a paz, a tranquilidade, né? É o sossego, né? Saber que eu saio 4 horas da manhã para ir para a fazenda, para o curral, para acompanhar a tiragem de leite. E saber que você vai e volta em paz do seu trabalho, né? Para começar o dia abençoado por Deus. A palavra do Senhor diz: eu amo os que me amam, que de madrugada me buscam, esses me acharão. E eu primeiro busco o Senhor e eu vou embora. Consagro ao Senhor e não é aquele perigo de você encontrar marginais pelo caminho, tá? Encontrar bandidos no meio do caminho, galeras. Então eu acredito que a maior riqueza que nós temos é a paz, é a tranquilidade, é Deus cuidando de nós, é a unidade desse povo, o carinho desse povo, o respeito que a gente tem um pelo outro, a consideração que a gente tem como família, como amigo, como profissionais. Então eu acredito que essa é a nossa maior riqueza. É a paz, a unidade do povo, a alegria, o companheirismo e o respeito que tem cada família, por cada um ser humano. Eu acredito que essa é a maior riqueza que nós podemos ter do município, de uma cidade próspera, de uma cidade tranquila como a nossa, e de um povo guerreiro, um povo aguerrido, um povo que nasceu para vencer o Carreiro da Várzea. É um povo que não tem medo de desafios, é um povo que começa do zero, é um povo que perde, mas ele começa tudo de novo, ele não tem medo das dificuldades que enfrenta. Então essa é a vantagem do privilégio de fazer parte do município desse tão maravilhoso, tão cheio de paz, tão cheio de tranquilidade, tão cheio de sossego. Tá? Voltamos com Conexão Universitária e hoje a gente está falando sobre o documentário Cotidiano, uma história com pouca atenção e muita riqueza. Uma produção que foi feita pelos alunos de jornalismo, que são chamados Caio Lucas, Vanessa Michele e Staciane Santos. Esse é um documentário que gostamos de trazer muito aqui no Conexão Universitária, pois mostra a realidade para os nossos estudantes sobre o município do Carreiro da Várzea. E o documentário ele teve destaque justamente no Carreiro da Várzea, porque apesar de não ter muita atenção, ele contém histórias muito emocionantes e interessantes. Mostra uma coisa muito positiva entre o pessoal do município do Carreiro da Várzea, pois mostra a união e a paz que reina lá. E isso também acontece porque eles têm que lidar com várias adversidades, como os alagamentos. Esses alagamentos eles já ocorrem desde muito tempo, que é mostrado isso no documentário. Então, mesmo com a evolução do município, algumas casas ainda não foram elevadas. E isso faz com que a comunidade consiga se unir e se ajudar. O documentário ele mostra justamente sobre essa riqueza, que é sobre o povo unido e também a paz que reina lá, pois é um local que tem uma tranquilidade muito boa. E o documentário ele mostra exatamente isso, o que é interessante a gente conhecer um pouco do Carreiro da Várzea, porque como é algo assim que não é muito comentado, é muito legal esse documentário ter trazido esse aspecto de riqueza do município. Bom, e esse é o final do Conexão Universitária de hoje. Um episódio pouco curto, mas feito com muito carinho, como sempre. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo Conexão Universitária. Tchau!